Boa noite, meus queridos amigos telespectadores. Nós estamos aqui hoje com o nosso querido irmão Igor Rodrigues para mais um episódio aí do Bearcast, né? É um prazer enorme receber o presbítero aqui. Nós temos hoje também como convidado aqui especial, né, de última hora, o nosso querido Vosvaldo, né? Vosvaldo. Boa noite aí, todo mundo. É uma benção, meu querido, é uma benção. Ele tá aqui hoje participando aqui como ouvinte, né? Só ouvinte, né? Glória a Deus. Qualquer hora ele vai ser o entrevistado, né? E hoje o irmão Igor foi convidado aí para participar, amém, né, do quadro Terceirizando, né? Onde ele vai contar aí a história do seu braço direito, né? O irmão... É Igor também, né? É o Xará, viu? É um Xará. É o Xará, né? Braço direito e Xará, né? Vou contando aí a sua história de vida. Então, meu irmão, pode cumprimentar o pessoal aí. A palavra tá contigo. Amém, irmãos. A paz do Senhor aos irmãos aí, né? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Participando desse programa aqui do nosso querido presbítero irmão João, né? Onde faz um trabalho excelente aqui na Sacra. Ele lançou o convite e a gente não pôde negar, né? Porque é uma honra a gente compartilhar, testemunhar um pouquinho, falar aquilo que Cristo fez na vida das pessoas, né? Principalmente dos nossos conhecidos, amém? Glória a Deus. Bom, as perguntas hoje elas serão mais dinâmicas, né? Então a gente não... Eu não preparei, irmão. Normalmente eu preparo ali um roteirinho ali pra gente, né? Pra eu ir perguntando as coisas, mas hoje vai ser mais... né? Vamos conversar um pouquinho do básico, né? Um pouco do seu testemunho, do testemunho do irmão Igor, né? E aí a gente vai conversando. A gente vai conversando aqui certinho. Bom, então deixa eu só ligar o som aqui para não ficar um silêncio aqui, né? Glória a Deus. Gostaria de saber então, para a gente iniciar aqui então, né, a nossa sessão de perguntas aqui pro irmão. Deixa eu ver aqui, glória a Deus. Eu gostaria de saber com o irmão, né, como que foi assim a questão do cristianismo, né, pro irmão. Se o irmão já foi criado em berço cristão, né? Como que foi a questão da infância e essa questão de igreja, essa questão de Deus, na verdade, né? Como que foi essa questão da infância, da adolescência, né? Quando foi assim o momento que fora essa parte, são duas perguntas em uma, né? Como que foi a questão da infância, adolescência, e a questão da igreja, e quando que foi o seu encontro de verdade, né? Seu encontro realmente ali com Cristo. Amém, irmão. Podcast, missionário. A história do irmão Igor é um tanto quanto complexa, talvez, assim, né? Nessa questão de conversão, né? Mas o irmão Igor, ele cresceu e viveu a vida toda dele praticamente numa cidadezinha do interior de São Paulo, bem pequenininha a cidade. E essa cidade, irmãos, assim, tem uma média, na época tinha menos de 2.000 habitantes, hoje em dia tem uma média de 2.000 de habitantes, então antes tinha menos. E a família paternal paterna, né, do irmão Igor era envolvido dentro da igreja católica, né? Então a avó dele, as tias dele, os tios dele eram envolvidos dentro da igreja. E o pai do irmão Igor também, ele era envolvido, ele era um cristão, mas um cristão católico, não praticante, mas era, né? Ele participava muito, por exemplo, que na cidade lá tinha a cultura da folia de reis. Então ele fazia papel de palhaço, tocava na folia de reis. Vini, e até o Igor noite, participava Vini. quando o Igor era criança. Mas ali em torno dos 9 anos de idade do irmão Igor, o pai dele recebeu um convite. Bom dia, coração. Que estava entrando na igreja, né? Tinha um ponto de pregação na cidade, de uma igreja evangélica. E eles ganharam um terreno da prefeitura, montaram uma igreja, e o pai dele ganhou um convite para estar indo nessa igreja. E nesse convite estava o nome de uma pessoa lá, que era de uma cidade vizinha, de um ex-militar, né, um ex-sargento. Esse sargento, depois que ele se aposentou, ele virou dono de uma banca de revista.
Olha E só. quando o pai do irmão Igor era novo, era adolescente, ele aprontava muito. E ele foi para essa cidade, ele Obrigado roubava pelo a revista ótimo, desse rapaz. Stephanie. Deus Mas um abençoe. dia, esse sargento pegou o pai do irmão Igor e os colegas do pai do irmão Igor e deu uma coça neles, Eita, bateu, né? rapaz. E quando o meu pai recebeu esse convite, viu o nome dessa pessoa lá, desse sargento. Aí meu pai falou assim, quando eu era novo, quando eu era criança, ele bateu em mim, né? Vamos ver se ele vai fazer o mesmo agora que eu sou homem, né? Agora que eu sou Eita, adulto. rapaz. E aí ele foi para a igreja para bater no pastor local lá, né? No pastor que tinha abrido o ministério, o ponto. E ele foi no primeiro culto e por motivos particulares o pastor não apareceu. Foi no segundo culto, o pastor não apareceu novamente. Ele foi indo atrás da vingança e o pastor não apareceu, ficou um período sem aparecer. E nessa busca de vingança, Deus tocou no coração dele e ele se converteu. E aí ele trouxe a Que família benção, para o né? evangelho, trouxe a mãe do irmão Igor, os irmãos do irmão Igor, todos foram para a igreja, né? Que benção, E né, o irmão irmão? Igor passou assim a vida dele a partir dos 9 anos até os 14, mais ou menos, dentro da igreja, né? Mas o irmão Igor, ele nunca teve um pai paterno, um pai próximo. Tinha o pai dentro de casa, o pai não deixava faltar alimento, mas ele não tinha a figura paterna, sabe? O pai que ensina o filho, o pai que passeia com o filho, o pai que dá o puxão de orelha no filho, que briga. O irmão Igor cresceu meio revoltado assim pela situação familiar dele, porque via os primos tudo ter as coisas e o irmão Igor não tinha, porque o pai do irmão Igor era bem humilde, né? Ele catava o dinheiro e ele fazia muito trabalho e não sobrava nada assim para dentro de casa, para esses bens materiais. E aí o irmão Igor cresceu revoltado e um dia o pai do irmão Igor recebeu uma profecia e se afastou da presença de Deus, né? Ele, em muitas buscas, ele se afastou da presença de Deus. E o irmão Igor aproveitou que ele se afastou, e mesmo ele sendo pastor, né? Logo o pai do irmão Igor se tornou líder daquela igreja. Ele se tornou o pastor local ali da cidade, Olha só. né? Sediado ali pelo irmão que abriu a igreja, que era das outros ministérios maiores, das cidades maiores. E ele ficou ali responsável. Mesmo ele sendo pastor, ele nunca fez o irmão Igor se batizar, fazia o irmão Igor para a igreja, o irmão Igor ia, conhecedor da Bíblia, lia. O irmão Igor até pregou, né? Quando o irmão Igor era Olha só. conhecido pregador mirim, mas o irmão Igor não chegou a batizar. Então tinha um eventinho especial, alguma igreja para criança, era o irmão Igor que ia lá pregar, né? Ele fazia estudar a Bíblia, então estudava, pregava, mas nunca fez eu batizar, nunca foi esse pai, sabe? Falou assim, ó, você tem que fazer isso tá errado, isso não pode. Então, se o meu irmão queria ir numa festinha, ele deixava, não puxava a rédea, né? E aí ele afastou, teve essa profecia, ele buscava muito, e aí falaram, ele estava em oração, né? Em consagração com mais 2 pastores, e um pastor recebeu a revelação, falou assim, ó, um dos líderes que aqui estavam vai cair, mas vai cair para a honra e para a glória de Deus, porque isso é para o crescimento, isso é para a glória de Deus. Ele vai cair, mas depois ele vai voltar. E essa pessoa era meu pai, né? Era o pai do irmão Igor, melhor dizendo. E assim, eu falo assim porque a gente criou tanta amizade, né? A gente conviveu Claro, junto e a claro, gente não. tem Fique em como paz. família, né? Então, aconteceu isso, o irmão Igor aproveitou essa vida e saiu também da presença de Deus. Até assim, Parou de ir deixa eu pra até igreja. cortar o irmão. Se o irmão Imagina. quiser, né, contar como se fosse ele falando, não tem problema também, viu? Fica até mais Amém. fácil aí pro Então eu irmão. vou fazer assim, né? Eu vou Fica tomar mais aqui o fácil. papel do irmão Igor, amém? Para depois, né? Para não ter alguma troca de palavra Amém, errada, amém. tá É o, bom? o nome já é o mesmo, né? É Não o vai se mesmo, importar, não. é. E aí aconteceu isso. Então o irmão Igor saiu, né, da presença de Deus, assim, né? Literalmente. Foi ter a adolescência dele, né? No mundo, o início da sua maioridade. E quando o irmão Igor estava ali na faculdade, no último ano de faculdade, ele conheceu a esposa dele, né? Conheceu a namorada dele, que hoje é namorada, é a esposa dele. E nesse processo, o irmão Igor, mesmo afastado, né? Ele sempre orava e pedia para Deus o melhor para ele. Perante os amigos, perante os colegas, né, do mundo, ele era de um jeito, mas chegava ali à noite, o Espírito Santo batia no coração dele, ele sempre dobrava o joelho e orava e pedia uma esposa temente a Deus, uma família boa, né?
E perante os amigos, o irmão Igor fala assim, não, eu vou casar com uma mulher de idade que tem dinheiro. Porque casar com gente pobre já basta ser pobre. Então eu sempre falava isso. O irmão Igor era desse jeito, tinha uma mentalidade bem ruim, pessoalmente falando assim, né? E aí, no último ano de faculdade, conheceu a esposa dele. A esposa dele, né, tem um pai que é uma bênção de um irmão, né? Tem a mãe também. E ela morava num sítio, né? E o meu amigo falou assim: rapaz, eu vou casar com uma fazendeira, eu vou casar com uma mulher que tem dinheiro. Eu vou casar com uma mulher mais velha que tem dinheiro, eu falava. E aí a esposa do meu Igor era mais nova do que ele e morava no sítio. E ele falou assim: pelo menos eu acertei que tem dinheiro, né? Filha de fazendeiro. Aí quando foi visitar a primeira vez, chegou lá, o pai dela era o caseiro do sítio, né? Quem Glória a Deus. era o que cuidava do sítio. E eu sempre brinco isso com ele. E ele catava a bicicletinha dele, ele andava ali mais de uma média de 10, 8 km todo dia de culto e ia pro culto na cidade. E foi passando um tempo, eles namorando, eles mudaram para a cidade e eles começaram a ir na igreja, né? Deus é Amor, a placa de denominação, uma benção ali, a igrejinha pequenininha, humilde. E ele ia para a igreja e ele começou a me convidar. Aí falou assim: vamos, irmão Igor, vamos, Igor. Né? Convidando assim, né, o irmão Igor para estar indo. E o irmão Igor foi. E quando o irmão Igor foi fazer a visita, né, para não fazer a desfeita pro sogro, ali Deus, o Espírito Santo tocou fortemente no irmão Igor, né? Então, enquanto o irmão Igor não estava na cidade deles, o irmão Igor estava na mesma cidade que nem na minha cidade onde a gente mora, ele ia na igreja ali. E nesse período, o Espírito Santo veio, tratou fortemente com o irmão Igor. O irmão Igor logo se acertou, né, com a namorada, né, entrou num relacionamento cristão, evangélico ali. Oh, glória. E logo se batizou. E aí isso daí, o irmão Igor tinha uma média de 22 anos de idade já. E aí foi quando ele teve um encontro verdadeiramente assim com o Espírito Santo, sabe? E desde então, o irmão Igor, ele tá na presença de Deus aí, graças a Deus. Glória a Deus. Então, basicamente, essa parte da infância ali, a partir dos 9, já ia na igreja, mas... Já ia na igreja, frequentava a igreja, gostava de ir pra igreja, participava de vigília, participava de monte. O irmão Igor só não tinha uma fé, só não tinha a questão dele pessoal, né? Dentro da o relacionamento igreja. Ali em relacionamento. Si, né? Ele tinha um relacionamento, mas de um jeito não... Que Cristo não nega as nossas orações, Deus não nega, né? Mas se Jesus voltasse, o irmão Igor não era salvo, entende? Então, Entendi. Não que ele não tenha aceitado, mas não era batizado, ele não tinha esse batismo, né? Até quando o pessoal perguntava, que religião que você é? Você é cristão? Não, sou cristão, sou evangélico, mas não frequento, mas sou evangélico, entendeu? Então, ele era desse jeito, tinha essa mentalidade. Entendi. E hoje o Igor tem quantos anos? Hoje o Igor, ele tem 33 anos. A idade que Jesus, né? Irmão. Foi crucificado. De 92 ali, né? Não quer dizer que você vai ser crucificado, tá, irmão? Misericórdia, né? Só a carne, irmão, só a carne. A carne todos os dias, né? Graças a Deus. Misericórdia, né? Glória a Deus. Bom, então, normalmente, as pessoas que passaram por aqui, né? Todas elas também tiveram, assim, uma infância, né? Voltada ali pro cristianismo também, né? Então, até agora, não passou ninguém muito perturbado aqui, não. Até agora não passou ninguém muito perturbado. Vamos ver nos próximos aí, né? Quem sabe eu vou convidar aqui o que eu não detalhei, Oswaldo, né, é que eu não detalhei, né? Mas assim, eu entendo, eu sei o que o irmão tá falando. Até eu me relacionar, né? Ali com a esposa, né? Então, a vida foi bem desvairada, né? Não foi na graça de Deus, não. Principalmente no período da faculdade, né? Onde nos apresentam, né, irmão? Muita coisa da carne ali, dos prazeres. E foi aonde que o irmão Igor experimentou muita coisa que não agrada a Deus. Misericórdia. Pior que é difícil, né, irmão? Porque quando tem um ajuntamento grande de pessoas assim, seja qualquer coisa, né? Às vezes no trabalho, né? Pra quem é mais novo no colégio, na escola, sempre é mostrado pra gente alguma coisa que às vezes não é o ideal, né?
Então, às não mesmo, vezes, às vezes algum tipo de hábito, ou às vezes algum tipo sabe, na verdade, diversas coisas, né? Às vezes até o jeito de verdade. falar, uma pessoa que fala muito palavrão ali, acaba, né? A gente entra nesse meio ali, faz amizade e acaba que daí daqui a pouco você tá falando palavrão também, né? Você pega os hábitos, você Então, pega os costumes, né? Te influenciam, né? De certa forma, os hábitos ali sim. você fica influenciado, né? Então isso é bem comum, né? Mas glória a Deus. E Amém. assim, irmão, o irmão, não vou perguntar por ordem, tá? Pode ser que eu pergunte Amém. alguma coisa, depois eu volto lá atrás de novo. O irmão falou alguma coisa assim, o irmão Igor, ele já cuidou de igreja? Eu gostaria de saber um pouco sobre essa parte, assim, como que foi essa parte, assim? Então, o irmão Igor, ele teve, tem um ministério relativamente rápido, né? Eu também sou uma pessoa muito sistemática, sabe? Eu creio que um ministério dentro da igreja, ele tem que ser algo que a pessoa que irá receber esse ministério, ele tem que entender que ele não está fazendo um papel, ele está sendo responsável por almas, né? Então, o irmão Igor, eu também, né? A gente é do mesmo ministério, assim, inicial. A gente participava de um mistério, do ministério que tem umas regras bem específicas, e o irmão Igor sempre gostou disso, né? Por exemplo, essa igreja, essa denominação é da presbiteriana renovada, né? Existe a presbiteriana do Brasil, que é uma igreja um pouco mais tradicional, e existe a renovada, que é um pouco mais pentecostal. A Então, pentecostal é a é reformada já, né? reformada, isso. É. Já é uma igreja mais para um lado da Assembleia de Deus, assim, sabe? Mas ali a presbiteriana, ela tem um sistema de progressão de ministério bem interessante, né? Ela meio que se torna um caminho praticamente saudável. Então, para você poder ser consagrado a diácono, você precisa ter 2 anos no mínimo de batizado, você precisa ser maior de 18 anos, né? E para você ser presbítero, você tem que ter no mínimo 3 anos de Obrigado pelas batizado em comunhão curtidas com a já, igreja. Elson. Então, ela tem umas normas e a cada 2 anos a igreja em si, ali onde que a pessoa membra, elas fazem uma reunião com todos os obreiros, com os membros batizados, os membros ativos da igreja, e se faz um sorteio, né? Por exemplo, eu quero ser um candidato, eu vou lá, dou meu nome, o irmão João quer ser o candidato, dá o teu nome, o Bom irmão dia, Oswaldo quer ser coração. candidato, dá o teu nome, se encaixar, ele vai para votação e não tem um número máximo de obreiros a serem aprovados, mas você precisa ter 51% dos 50% mais um, né, dos votos para você poder ser consagrado ou permanecer no cargo. Então, logo quando o irmão Igor completou 2 anos de batizado dentro da igreja, foi dado para o irmão Igor, foi jogado sobre o irmão Igor a possibilidade dele ser diácono. O irmão Igor foi muito relutante, né? Não queria, a gente não queria, porque a gente era muito ativo, né? A gente catava os jovens, levava os jovens no monte, orava, tinha um Uhum. trabalho ministerial com jovens, com a igreja. Então, muitas vezes, sem a gente ter os títulos, né? Era nos dado oportunidade de ministração, de gerenciar culto, de ter todo esse trabalho, porque o nosso pastor na época, ele era um pastor que ele era um presbítero, né? Ele não era um pastor, mas era um pastor local, e esse presbítero, ele dava muita liberdade e nos auxiliava muito nos trabalhos. Então, pastor, a gente tá com a ideia de fazer tal coisa. Opa, vamos ver se dá certo, e fazia. O irmão Igor era muito engajado, né? Tanto eu, quanto o irmão Igor, quanto os demais jovens ali da época. E foi dado esse irmão Igor, quer ser candidato aí para a próxima eleição para diácono? Não, pastor, o irmão Igor não quer, né? A gente não quer, a gente acha que é muito pouco tempo, que o ministério é sério, né? E a gente nunca buscou cargo dentro da igreja. Aí o pastor, não, vamos, irmão Igor, a gente precisa, você tá aí, é bom para você, é bom para a igreja, você já faz papel de diácono, você só vai ser consagrado a diácono. Amém, então, pastor. Aí o irmão Igor deu o nome, recebeu os votos, foi consagrado a diácono. E depois de 2 anos, tem outra eleição. Então, se o irmão Igor entrasse ou se recandidatasse, o irmão Igor não tivesse os votos, não é que ele não seria mais diácono. Ele só não estaria em trabalho como diácono, mas ele consagrado diácono, consagrado presbítero, sempre diácono, sempre presbítero. Essa era a norma da igreja ali, né? E aí veio, né, quando deu mais 2 anos, 4 anos já,
irmão Igor, vamos consagrar para presbítero, irmão Igor. E aí o irmão Igor já não quis. O irmão Igor falou assim: não, pastor, não quero. Eu acho que é pouco tempo aí, né? Presbítero é basicamente um pastor, tem uma função, mas você já faz, irmão Igor, função de presbítero, você já dirige, já ministra culto. Quando o pastor não pode estar no culto, você cuida da liturgia do culto, né? O irmão Igor só não louva, só não louvava e não tocava. Ministério de levita era o sonho do irmão Igor, mas Deus não deu esse dom para ele, né? Então, Misericórdia. e aí, não, pastor, não foi, e não tive essa oportunidade. Eu não me candidatei, o irmão Igor também não se candidatou para presbítero, a gente permaneceu ali como diácono, né? Então, então a gente vai colocar teu nome de novo como diácono, tá bom? Se os irmãos aceitar, você permanece como uma função de diácono. E assim foi feito. E aí, como o sogro do irmão Igor morava na cidade vizinha, a gente decidiu abrir um ministério, um ponto de pregação na casa ali dos irmãos da cidade vizinha. E através desse ponto de pregação, foi crescendo, a gente pegou um prédio emprestado da prefeitura, foi crescendo, até que a gente teve a necessidade de ir para uma igreja, alugar um salão e fomos para essa igreja. E ali nessa igreja, irmãos, meio que o ministério do irmão Igor pro lado pastoral veio à tona, né? Então, ali o irmão Igor, ele estava ainda como diácono, o irmão Igor cuidava, ajudava, auxiliava nos cultos da cidade dele, da cidade do sogro dele. E aí veio uma outra eleição e o pastor falou assim, ó, para a cidade nova virar uma igreja, não ser uma igreja cuidada, para ela não ser uma congregação, para ela ser uma igreja, vocês precisam de 3 presbíteros. A igreja precisa de 3 presbíteros locais. E aí o irmão Igor foi para a cidade lá para auxiliar e se candidatou como presbítero. Então, naquele ano, os 3 presbíteros foram consagrados ali. O irmão Igor foi um presbítero consagrado e se transformou num presbítero. Mas até então, a gente tinha um pastor, né? A gente tinha um pastor local. Só que esse pastor, a esposa dele, teve um problema com câncer muito forte. E a presbiteriana dava um salário para o pastor, pagava um salário ali para os pastores, e ele foi até, mas só pastores consagrados a pastores, não para os líderes. E nesse meio caminho o pastor falou assim, ó, gente, eu vou ter que abrir mão do ministério. Desculpa, irmão João, só um segundinho aqui. O irmão Igor vai ter que abrir mão do ministério, o pastor vai ter que abrir mão do ministério porque eu preciso tratar da minha esposa, né? E a profissão dele em si era caminhoneiro, então ele saiu da igreja, a gente dividiu a igreja ali para um novo líder que veio, um novo pastor. Então a gente falou assim, ó, então a igreja maior cuida da igreja nova e a igreja que já era igreja, né, que era da cidade do irmão original, ficou com um pastor novo ali para cuidar, para não ter problemas de gerência e tudo mais. E aí, nesse período, foi dado para os presbíteros mais experientes a liderança, né? Ó, você fica local, a gente cuida, vem no culto especial, vem na Santa Ceia, e vocês cuidam da igreja. A igreja, basicamente, vocês são pastores. E foi dessa forma. Só que aí aconteceu alguns problemas lá, que toda igreja tem problema, né? Aconteceram uns problemas, esses problemas levaram o líder que estava atual também se afastar da igreja. E não tinha outro líder. Aí vieram até o irmão Igor. Por isso que o irmão Igor fala, o irmão Igor nunca pediu um cargo, nunca pediu nada, né? O irmão Igor sempre foi na boa vontade, assim, de querer fazer. Porque eu entendo a responsabilidade. Falou, irmão Igor, você cuida da igreja, você fica pastor local e a gente te auxilia. E se eu negasse a igreja, infelizmente, não teria quem colocar, né? E foi dessa forma. E aí o irmão Igor entrou como pastor local ali da igreja, ficou um período como pastor local da igreja, cuidando da igreja, né? Juntamente com outros irmãos, juntamente com o sogro dele, juntamente comigo, né? A gente participou ali das missões. Então, basicamente, essa foi o período onde o irmão Igor entrou e ficou como líder ali de uma igreja, né? Cuidando de uma cidade. A gente ia 2, 3 vezes na semana, fazia os cultos, tinha as missões, os evangelismos. Então foi esse período que o irmão Igor ficou como pastor, né? E ele tinha medo disso por causa do pai dele, porque o pai dele aconteceu a mesma coisa, né? Com o irmão Igor. O pai dele chegou hoje, por exemplo, na igreja, logo jogaram a igreja na mão dele, né?
como líder, isso ele não era nem diácono pelas normas, mas não tinha outros obreiros para tomar esse assunto. E o pessoal chamava ele de pastor, 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 sem ele ser pastor, né, consagrado pela igreja, mas era pastor porque cuidava dos irmãos, entende? Então foi desse jeito o irmão Igor falou assim, ó, isso não é brincadeira, se o irmão Igor não tomar cuidado, o irmão Igor afunda o ministério dele, afunda as almas e afunda a igreja em si, né? Não pode brincar com a obra de Deus, né, com a missão de Deus. Glória a Deus, é verdade. Eu vou perguntar aqui o seu Oswaldo aqui, tá tomando café. Seu Oswaldo, o senhor quer fazer alguma pergunta aqui também pro irmão Igor, já que você tá aqui mesmo, né? Glória a Deus. Uma pergunta? Você tem alguma pergunta que você queira fazer pra ele? Irmão Igor, o senhor teve algum momento durante sua vida com o nosso Senhor Jesus Cristo, momento que você sentiu mais a presença dele em todos os momentos que já passou? Teve algum momento que você sentiu a presença dele muito assim contigo? Um momento específico da sua vida, algo que marcou assim, né? Em casa, na rua. No caso, algo marcante assim, você diz, né? Uma situação marcante assim. Além daquele mover que você teve no começo, assim, que o Espírito Santo moveu na sua vida, mas eu quero dizer outro além desse. Uma experiência que ficou marcada na sua vida. O irmão Oswaldo, eu chego até a emocionar, de verdade. O irmão Igor, eu não conheço, né, a história dos irmãos, como que os irmãos são, assim, relacionados às igrejas, mas, como eu falei, né, a gente é de uma cidade do interior, uma igreja pentecostal, irmão. Então, desde a infância do irmão Igor até os dias de hoje, graças a Deus, o que não falta para o irmão Igor são experiências fortes. Isso, relativamente falando forte, tá? Não pelo irmão Igor, tá bom? Mas que aconteceu com o irmão Igor. Não através em si do irmão Igor, mas através de vários irmãos, através de várias situações. Eu vou tentar assinuar algumas aqui, irmãos, porque se eu for entrar nesse assunto, o irmão João vai perder o horário dele, tá? Então, inclusive, assim, irmão, eu vou convidar, né? É bom saber que o irmão tem bastante experiências, porque tem a irmã Pérola também. Um dia eu vou marcar com você, com ela e com mais alguém para contar só essas experiências, sabe? Maravilha. Eu acho muito bom porque acrescenta a nossa fé, né? A gente ouvir do que muito, Deus faz, né? Mas pode falar, irmão, fica à vontade. Então, eu vou tentar da frente para trás, assim, contar algumas assim, eu vou contar basicamente duas experiências muito boas e duas experiências espirituais muito pesadas, tá? Para mim não falar outra palavra. Certo. Um período que depois que o irmão Igor já era convertido, o irmão Igor casou, né? O irmão Igor não queria casar, o irmão Igor estava batizado, o irmão Igor não queria casar naquele momento porque o irmão Igor não tinha um serviço fixo, por exemplo, não tinha um emprego fixo. E eu falava assim, Deus, eu preciso de um serviço, eu preciso sustentar a minha esposa, né? A gente era noivo, não era casado. Mas veio assim, não um, não dois, mais de 3 pastores, sempre que viu o pastor falar assim, irmão, é para você casar, Deus tá mandando você casar e não se preocupar com nada que Deus vai te prover. Amém, não se preocupar Jailson. com nada que Deus vai te prover. Glória a Deus. E aí eu resistia, Fico chegou feliz um pastor, que vocês botou a mão na minha cara e falou assim, você tá com medo do quê? Você prega, e assim, o irmão não me conhecia, né, o pastor. A gente conhecia por conversa, mas não tinha vida íntima, a gente não tinha essa experiência. Ele apontou o dedo na minha cara e falou assim, você tá com medo do quê? O Deus que você prega, o Deus que você fala, é o Deus que você serve. Então, é para você casar que Deus vai te prover tudo. Então, ali, a partir do momento, eu falei assim, amém, quando minha esposa, né, tiver com um período ali, a gente vai, se organiza e a gente casa. E a gente foi e casou. E foi um casamento abençoado, irmão. Assim, os irmãos deram tanto alimento ali, fizeram doação na igreja, que a gente fez 3, 4 churrascos. Só com a doação dos irmãos. Depois do casamento. Igreja pequena faz isso. Né? Mas, irmãos, eu passei por um período, depois que eu casei, eu passei por um período muito difícil, tribulado de serviço, de trabalho. E eu me formei, né? Eu sou formado, eu e o irmão Igor, a gente é formado em educação física. E lecionava para dar aula. O irmão Igor foi na cidade vizinha, atrás de um serviço.
Foi levar um Bom dia, coração. Essa escola onde que ele levou o currículo, tá? Porque o professor era muito longe, o irmão Igor não tinha Boa habilitação, não noite, tinha querida. carro. Era Saudade muito de longe você. de onde os ônibus passavam e não tinha condição. O irmão Igor falou assim, ó, eu não vou conseguir dar aula aqui. E voltou muito triste, sabe? E nesse período que a gente voltava, a gente andou ali com uns 3, 4 quilômetros, mais ou menos, dentro da cidade. Muito triste, muito triste. Muito triste e preocupado. E aí chegou um momento que o irmão Igor passando por uma ruinha assim, num beco. Saiu um rapaz de uma porta de vidro assim, esticou a mão. Ô, meu querido, boa tarde, vem aqui, vem aqui. E eu apontei a mão assim e falei, você vem aqui, vem aqui. E eu fui lá, e na hora que eu cheguei, ele catou, ele era um cabeleireiro. Ele, senta aqui, meu querido, senta aqui. Eu falei, não, irmão, eu não tenho dinheiro, não consigo, né? Não tem como eu cortar o cabelo, fazer nada. Não, senta aqui, rapaz. E ele sentou, me colocou na cadeira, colocou ali a proteção do corte de cabelo e tudo mais. Ele catou um pente, Obrigado, esborrifou meu cabelo, Scarlett. começou a pentear minha cabeça, fazer um penteado. Obrigado Aí ele pelas mãos parou de assim, coração, botou a mão no querida. meu ombro e falou assim: irmão, Deus é bom, viu? Deus é bom. E eu não falei nada pra ele que eu era irmão nem nada. E aí ele foi, veio assim com a pinça, tirou uns pelinhos da sobrancelha, uns pelinhos da testa, não cortou o cabelo, só cuidou, deu uma penteada ajeitada no cabelo. Ah, meu irmão, quando der, volta aí que a gente faz um corte especial aí em você. Eu falei, amém. Ele, na hora que eu tava fazendo, ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Aí ele veio e me deu um abraço, ó, Jesus te ama, Deus te ama, amém, vai com Deus. E ali eu não sabia nem o que falar. Saí, fiquei emocionado. E toda vez que eu passo naquela rua, eu nunca mais vi aquele homem lá naquele. Nunca mais, assim, tem um salão, sabe? Eu nunca mais encontrei um salão naquele lugar. Foi aquela única vez que eu vi esse salão. Caraca, E eu fiquei, mano. assim, admirado. Eu senti o abraço de Deus ali na época, né? O conforto de Deus. E eu falei assim, Jesus é maravilhoso. É uma experiência simples, mas eu pude sentir o amor de Deus que foi esse abraço, né? E teve várias outras similaridades, irmãos, assim. Muitas vezes eu fui no mercado, não tinha dinheiro para comprar uma cabeça de alface, e a esposa falou assim, amor, tô com vontade de comer um alface. R$ 2 era a cabeça do alface na época. O saco lá era, vinha 2 cabeças, R$ 4 a gente foi ali. E eu cheguei no dono do mercado e falei assim, ó, marca pra mim, né? Eu não tenho dinheiro. E ele falou, não, coloca nessa compra aí, ó. Aí eu coloquei na compra, aí o porquê? Ele falou, não, porque essa compra aí mandaram te levar na tua casa. Oh, Essa glória a compra. Deus. E isso, um dia antes, eu tinha catado o último copo de arroz da panela. E eu falei, Deus, o Senhor falou que se eu casasse, o Senhor iria prover. Eu não tô te pedindo um milagre que o Senhor não me prometeu. Eu tô te pedindo aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou, que o Senhor cuidaria de mim, né? E muitos momentos desse aconteceu na minha vida depois de adulto, né? Depois de casado. Então, nesses momentos eu sinto Deus. Dentro da igreja, irmão Oswaldo, o agir de Deus ele é muito maior, é muito mais espiritual, muito mais através de cura, de milagre a gente vê. Mas eu gosto de enxergar Deus nesses pequenos momentos, né? É Inclusive, quando verdade. eu era pequeno, quando eu ia pro monte, como a época do meu pai, a gente ia toda sexta-feira no monte, ali meia-noite, né? Monte aqui que a gente fala é uma mata fechada, e a gente orava. Minha mãe estendia um lençol ali onde que era a mata aberta, né? Abriu uma clareira ali, estendia um lençol, e eu deitava de um lado, minha irmã, que era mais nova do que eu, deitava do outro lado, eu tenho uma irmã mais nova do que eu, a gente deitava e dormia, irmão. E os irmãos iam para oração, ia pro reteté, pro louvor, pra pregação. E aí quando dava umas 2, 3 horas da manhã, minha mãe cutucava a gente, acorda, 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 acorda. E a gente, quando a gente acordava, parecia que a gente estava dentro de uma árvore de Natal. A luz, Glória a uma Deus, luz acendia, né? fluorescente, sabe que é uma luz fluorescente, com aquelas pulseirinhas neon que o pessoal usa? Você via aquilo, você via bolas e bolas de fogo acendia no seu rosto. Você catava a folha ardendo em fogo, pegando fogo e não te queimava. Era uma luz. Você via graveto, galho, e não era pouca coisa, era muito, muito. Ficava claro ali dentro, sabe? Isso 2, 3 horas da manhã dentro de uma mata fechada.
A gente catava aqueles galinhos, colocava na mão e ficava ali, glória, 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 glória. A gente passava o restante da madrugada falando glória, glória, glória. A gente ia embora com o gravetinho na mão e glória, 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 glória. Chegava em casa, o gravetinho ainda acesa, e nós ficava glória, novo, né? Aí o sono vinha, a gente dormia. Quando a gente acordava, a primeira coisa que nós ia procurar era ver se o gravetinho ainda estava aceso ainda, né? Ele ficava ali aceso a manhã toda, acendia na graça de Deus. Então esse tipo de experiência eu passava muito, inclusive experiência espiritual de uma forma não boa, não feliz, né? Mas muito estrutural. Inclusive quando no período que meu pai afastou, né? Meu pai retornou para as drogas, meu pai era viciado em droga. Ele retornou para as drogas e para as bebidas, e ele bebia muito e usava muita droga. E todo final de semana que ele chegava em casa, ele chegava pra lá de Bagdá, ruim. Minha mãe catava ele, jogava debaixo do chuveiro, dava um banho com roupa e tudo, dava uma xícara de café pra ele tomar, um copo de café pra ver se ele recobrava a consciência. Deitava na cama, não dava 10 minutos, acontecia uma manifestação. E eram as manifestações mais fortes que eu vi, né, até hoje. Era com o meu pai. E isso eram manifestações tão fortes que a gente tinha muito ódio dele por causa daquilo, né? A gente queria resolver aquilo na base física. Minha mãe ficava muito preocupada. Minha mãe lutou muito pelo casamento dela, mas não teve êxito, né? E isso porque os filhos também não apoiaram. E teve uma vez que a manifestação era tão forte, foi tão forte que os pastores vinham, oravam, se iam embora, ele dormia, voltava, dava 10 minutos, voltava, manifestação. Foi tão forte que a feição dele mudou, né? Então, assim, a feição dele mudou de tal maneira que você não viu um ser humano. Língua bifurcada, os dentes afiados, as orelhas pontudas, os olhos dilatados, vermelho. Ele tomou uma face espiritual muito, muito ruim. E naquela noite os pastores não conseguiram repreender, a gente catou, né? Minha mãe catou eu, meu irmão e minha irmã mais nova. Até arrupiei aqui, varão. Misericórdia. Foi bem forte. Fomos para casa da minha avó e no outro dia, quando a gente, né? Isso daí foi do sexta para sábado. E quando a gente retornou para casa, ele já não estava mais em casa, né? Que ele fazia isso aos finais de semana, sexta-feira, e sumia. Final de semana só voltava no domingo à noite ou na segunda de manhã, que ele ia direto pro trabalho. E a gente via, tinha uma mesa de madeira um pouco maior do que essa daqui, mas uma madeira maciça, que eles matavam um boi e botavam o boi morto em cima da mesa, de tão forte que era a madeira. E a quina da mesa, aqui assim, ó, essa esquina da mesa aqui, ó, tava tudo cortado, picotado, de uma ponta para outra. E as cadeiras de madeira também, tudo picotado. E aí, aquela noite, depois que a gente saiu, ele se levantou, não sei, né, seu inimigo tentou ceifar a vida dele, mas Deus não permitiu, e ele picotou tudo a mesa com a faca, né? E assim foi uma das experiências mais fortes na minha adolescência. Aquilo me deu muito ódio, me dava muito ódio dele por tudo que ele fazia, né? Porque ele preferia as drogas, preferia as coisas, do que a família, né? Então, no caso, isso foi antes de você, tipo, ter o seu encontro com Deus ali, de fato. Isso, antes de eu me batizar, isso foi aos 16, do 15 aos 16 anos, né? Aos 14 anos ele afastou. Então ele viveu com a minha mãe ali por mais 2 anos, até os 16 anos, até que ele se separou. E a gente precisou vender a casa pra gente morar na casa da minha avó, né? Fazer uma reforma, mudar na casa da minha avó. Então até os 16 anos a gente morou com meu pai e era todo final de semana era essa luta, né? Então, e minha mãe não negava, assim, minha mãe não saía de perto dele, não se afastava dele, lutava pelo casamento, mesmo sabendo das traições, mesmo sabendo do consumo de droga. E minha mãe lutava pelo casamento dela, né? E os filhos não apoiou ela. E isso eu principalmente, né? Porque eu falava, larga disso daí. Senão a gente vai acabar matando ele ou ele vai acabar matando a gente. Minha mãe, não é o teu pai, é o diabo, é o inimigo. A gente vai orar, a gente vai dar certo, Deus vai repreender. E ela lutou muito tempo ali e infelizmente ela não teve mais forças, né? Porque também não teve ajuda. Ô, irmão João, me desculpa, eu sei que o nosso tempo é curto. Me dá 5 minutinhos, por favor, para me ajudar minha mãe. Amém, irmão. Tá? Amém. Se querem conversar com o irmão Oswaldo aí, gente, eu vou falando com ele, tá, aqui. Rapidinho, já volto. Glória a Deus. Não, se quiser, eu te dou mais 20, que agora esse podcast que é meu. E para os telespectadores aí, né, que chegaram por agora, o que está acontecendo aqui é o nosso podcast, né, o Bearcast.
Nós estamos hoje no 4º episódio do Bearcast. E normalmente eu faço perguntas, né? Perguntas sobre a vida, sobre a trajetória espiritual, né, do convidado. E também a sua história no geral, né? E o irmão, ele tá contando aqui as suas experiências com Deus, né? Então, realmente existem experiências assim que são tenebrosas, assustadoras, né? Aterrorizantes, né? Então, eu também já ouvi diversos testemunhos assim que até eu que não tenho cabelo fico de cabelo em pé, sabe? Então, é forte, é forte. É tão forte que quando a gente ouve, a gente já sente até um arrepio, né? Só de pensar em como é as coisas, né? Se for crente medroso, não dorme de noite, né? Vocês vigiam, né? E o senhor Oswaldo, o que aconteceu que o senhor apareceu aqui hoje de repente? Como é que é isso aí? Pode concluir, irmão Oswaldo, mas voltei, tá? Mas pode concluir, irmão. Vamos dar prioridade. Ô, louco, era 5 minutos, não foi nenhum? Não, é que ela tinha adiantado um negócio lá, né? É porque assim, né, irmãos, vou dar um bem resuminho. Eu tenho uma irmã mais velha que ela é especial, né? E eu moro do lado da casa da minha mãe pra me dar esse suporte pra ela, que minha mãe também já tem mais de 60 anos e tem problema na coluna. Minha irmã precisa de ajuda pra tudo. E esse horário é o horário que ela dorme. Entendi. O irmão incorporou mesmo o negócio de falar como se fosse o Igor, né? Rapaz, ficou bem. Quase. Rapaz, é coisa boa, né? Oswaldo, fala rapidamente o que aconteceu. Como é que você apareceu aqui? Como é que você soube que nós estaríamos aqui, Oswaldo? Cara, você tem que ter noção, meu amigo, que eu e você somos grudados. Já te falei pra você. Eu só apareço quando eu sinto que você tá com saudade de mim. Ai, Oswaldo. O Oswaldo é tão romântico, viu, irmão Igor? Rapaz. Que nem quando eu aparecer aqui na cidade, aquela hora lá no teto do telhado da tua casa lá. Eu falei pra você, que eu só apareço, só retorno a fazer minhas aparições quando eu sinto que você tá com saudade de mim. Aí eu broto. Glória a Deus. Que beijo. Amém. É bom que ele é convencido já também, né? O glória. É benção demais, né? Não que eu não tivesse com saudade, tava não. Antes que você fique chateado. Ele é muito sensível, sabe, irmão? Ele você fala uma coisa assim, ele já, né? Glória a Deus. É bem. Amém. O irmão ia concluir mais uma experiência? Então, assim, irmão, basicamente, todas as experiências, assim, eu tive muita experiência espiritual, tanto pro lado bom quanto pro lado pesado, né? Essa foi a mais marcante, e nesse período aí eu tinha muito raiva, muito ódio relacionado ao meu pai, e também muito ódio ao inimigo, né? Ao diabo. Eu orava, né? Mesmo não, como eu falei, o irmão Igor né? A gente não buscava ali a igreja, a gente não estava em comunhão, mas orava. E a convicção que eu tinha certeza era de que eu não tinha medo do diabo, por tudo que eu vivia, né? Então, após eu orar, irmão, eu começava a falar em voz alta no meu quarto e falava assim, ó, né? O meu pai, você tem poder, em cima de mim você não tem. Porque eu tenho autoridade na minha vida. Eu falava dessa forma. Tenho autoridade em nome de Jesus Cristo, né? Então eu orava e sempre fui esse tipo de pessoa, né? Assim, e aí eu cresci revoltado, né? Muito revoltado. E um dos papéis de transformação meu foi através do perdão. Por isso que sempre quando eu ministro, eu trago uma palavra, meu foco é perdão. Porque Deus me ensinou a perdoar, não que hoje eu seja perfeito nesse assunto, mas eu entendo que é preciso perdoar, né? E aí o que acontece, por exemplo, depois que eu já era batizado, ainda não era diácono, né? Mas a gente participava do grupo de jovem. E todo evento que ia ter de jovem, todo mês tinha culto de jovem, quando ia ter congresso, a gente juntava com os jovens e ia fazer uma consagração de oração, jejuava, fazia um estudo, e ali, uma desses eventos, a gente decidiu fazer oração meia-noite, né, por uma semana. Então, o congresso ia ser no sábado, começamos no domingo, a gente ia até sexta-feira orando meia-noite, né, a gente ia meia-noite, ia até 1h da manhã na própria igreja orar. E nesse período, o nosso líder de grupo de jovem era um padeiro da cidade,
E padeiro, irmão, precisa acordar 3 horas, 4 horas da manhã, entendeu? Sim, Ele era um sim. levita da igreja também, ele é uma bênção, ele é a esposa dele. E como já tinha eu, que já era maior de idade, já tinha outros irmãos ali que a gente cuidava, e a gente catava e ele deixava na nossa responsabilidade, quando ele não poderia ir, porque era meia-noite para ele ficava cansativo. Ele falou assim, ó, Sim. vocês cuidam dos jovens. Nós, amém, entendeu? A gente entendia a necessidade dele. Mas naquele dia específico, não apareceu nenhum jovem. Deu 11h30, 11h40, 11h50, não apareceu nenhum jovem na igreja. E eu não estava com a chave da igreja, né? Senão eu ia fazer oração. E aí, nesse período, passou um rapaz da cidade, me cumprimentou, opa, cumprimentamos, do interior que a gente é oba, desse jeito, né? E aí tem uma praça assim no final da igreja e ele sentou no banco e ficava me olhando. E eu esperando. Deu tempo, não apareceu ninguém, eu falei, vou orar em casa, vou fazer a campanha em casa, né? Amém. Quando isso eu levantei pra ir pra casa e na hora que eu passei por ele, eu cumprimentei, ele esticou a mão e falou, vem cá. E eu conheço a pessoa, né? Tô assim, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então ele falou, opa, vem aqui. Aí a gente foi até lá, eu fui até lá, melhor dizendo, sentei do lado dele e ele começou a conversar comigo. E ele conversava naturalmente, como a gente está conversando aqui, da mesma forma. E aí, e isso ele estava nitidamente alterado pela droga, pela bebida, mas a sua voz não. Ele estava conversando nitidamente normal. Então a gente conversando ali e aí ele parou, olhou e falou assim: "Tá vendo tudo isso daqui?" E apontou com o dedo. "Tá vendo tudo isso daqui? Isso tudo é meu." Ele falava com convicção, sóbrio, e falava: "Isso tudo é meu." Apontava por uma direção onde tinha um bar, é meu. Apontava para uma direção onde tinha um lazer que o pessoal ia, é meu. Apontava assim, é meu. Aí no período passou um casal, no momento passou um casal, e ele falou assim: a gente cumprimentou, o casal cumprimentou a gente, eu dei com a mão, opa. Aí ele apontou e falou assim, bem baixinho: "Tá vendo os dois também? Os dois também são meus." E aí eu parei e olhei e falei: "Meus?" Depois que ele terminou de falar, ele falou: "É." Aí ele falou assim: "Quem tá falando aqui com você não é o." Falou o nome do rapaz. E aí eu parei, afastei, assim, distanciei o corpo dele. E aí ele: "É, não é o rapaz que tá falando aqui com você. Você sabe quem que está falando aqui com você." E aí eu falei assim, e eu entendi o que estava acontecendo, que ali era uma experiência espiritual muito forte, vindo de uma campanha de oração muito forte que a gente estava fazendo. E eu parei, olhei e falei assim, repreendi, né? Na hora que eu ia repreender a pessoa, não sei se eu teria autoridade e poder naquele momento, porque o próprio Cristo fala que isso com legiões, né? Muita oração, jejum. Mesmo estando, eu não sei se eu teria autoridade para repreender uma autoridade daquela. Porque o apelido desse rapaz, ele é filho de crente, ele é afastado da igreja, o apelido dele é de uma entidade maligna. O apelido dele na cidade. O pessoal fala que ele tem um corpo trancado. Que ele não morre. Tomou facada, tomou cadeirada e ele não morre, né? O pessoal fala que ele tem Rapaz. corpo fechado. E nisso daí, na hora que eu ia repreender, ele falou assim: mas você não é meu. Ele falou desse jeito. E aí eu parei e falei assim: não sou teu, eu sou do meu Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um Senhor, eu já sirvo alguém. E aí, nesse momento que eu falei que eu era do Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou a primeira impressão de possessão. E ele rosnou muito forte, se contorceu e olhou para mim novamente e falou assim: mas se eu tocar nela, você vai ser meu. E aí, nesse momento, eu parei, não pensei e falei assim: não, você pode fazer o que você quiser, eu não vou ser teu. Eu tenho o Senhor Jesus e eu sirvo a Ele. Só vou comer um negócio aqui, senão eu vou acabar caindo comer. Aí, tem um sushi coca aqui. E eu falei assim: eu não sou teu, não, né? Eu falei: você pode fazer, eu não vou servir outro ser, vou servir meu Deus. E aí ele parou, chacoalhou, levantou. E aí ele deu um susto, sabe quando a pessoa acorda de um sono profundo e faz. E aí ele, meu Deus, onde que eu tô? Eu não tô num tal lugar? Eu falei assim, falei o nome dele, falei, não, você não tá num tal lugar, você tá aqui, a gente tá conversando, né? E aí ele, eu tô aqui, eu falei, é. E aí ele olhou assim pra mim, baixou a cabeça, chacoalhou, falou meu nome, falou assim, fi, é difícil, né? É difícil, né? Ele entendeu que ele estava também
numa situação não controlando. E ali eu parei, convidei ele pro culto, né, que a gente ia ter o congresso. Falei, irmão, a gente vai ter o congresso amanhã, vamos lá, vamos falar de Jesus. Ele, não, sim, eu vou, boa noite, tchau, virou e foi em direção da casa dele. Aí nisso daí ele arrepiou de novo, tava sem a camiseta, bateu a camiseta nas costas dele, deu uma risadona e foi reto pra casa dele. Então, esse tipo de experiência, irmão Oswaldo, eu sei que não foi bem isso que você perguntou, mas eu já tive muito tipo de experiência dessa forma. É isso que me mantém na convicção de que o céu é real, de que Jesus é real, de que Deus é real. Não pelos milagres que eu já vi, né? Porque eu já vi muito milagre, mas também porque eu sei que o inferno é real, né? Então, esse tipo de oração é real, e é tão real que o inimigo conhece o nosso ponto fraco. E é esse o ponto fraco meu, é a minha família. Até então, eu moro com minha mãe para cuidar da minha irmã, e eu não sabia de quem que o inimigo estava falando. Se ele estava falando da minha esposa, que na época não era esposa, ainda a gente era namorado. Se ele estava falando da minha mãe, se ele estava falando da minha irmã. Se tocasse um dedo no fio de cabelo dela, eu seria dele. E muitas vezes que minha família passou por problemas que eu não tinha poder para resolver, problemas de saúde, problemas relacionados, você não tem poder, eu que cheguei a ser abalado, não na fé, porque eu sei que Deus tem o poder para fazer o milagre, mas você sabe quando você coloca o porquê, você fala, Deus, por que que você permitiu isso? Né? Então, o momento, como eu falei, minha irmã ela é especial, minha irmã só come comida pastosa. Mês que vem ela vai fazer 40 anos de idade. Os médicos deram para ela até os 15 anos de idade. Mês que vem ela vai fazer 40 anos de idade. Ela não fala, não come, ela é uma bebê de uns 8 meses no corpo de uma mulher de 40 anos. Ela não anda, não faz nada sozinha. Ela foi tão bem cuidada, a gente fala que foi super cuidada, porque ela não aprendeu a levar uma bolacha na boca. Você coloca a bolacha na mão dela, ela não consegue levar a bolacha na boca. De tanto que ela foi cuidada pela precaução da minha avó que cuidou dela a vida toda. E ela só come comida pastosa, que ela não sabe mastigar direito. Se der algum grão de comida, alguma coisa, ela engasga feio. Então bate no liquidificador aquele arroz, o feijão, a carne, vira aquela pasta marrom e é o que a gente dá para ela comer. E só almoço na janta, café da tarde dá mingau, dá outras coisinhas para ela. Mas almoço e janta é isso. E aí chegou um período que ela ficou muito doente. E ela parou de comer. Ela perdeu a força de abrir a boca para se alimentar. E ela ficou tão debilitada fisicamente que a gente precisou catar ela, botar dentro de uma ambulância e levar para um hospital especial aqui da região, de um médico especial. E nesse período da ambulância aí, uma média de 80 km da minha cidade até essa cidade, foi o momento que eu mais questionei a Deus, foi o momento que eu mais lutei com Deus no meu interior. E falava, por que ela, Deus? Por que ela? Faz comigo, eu falava, faz comigo. Eu mereço, ela não merece. Ela não tem pecado, Deus. Ela é uma criança, ela é um bebê. Ela nasceu normal, aos 4 meses ela teve paralisia cerebral, ficou com essas sequelas. Assim, devido não só à crise convulsiva, mas aos maus cuidados médicos ali. Ela ficou internada por 40 dias neonatal e quando ela teve alta, ela já estava especial desse jeito. Então, ela nasceu uma pessoa normal, passou por isso e ela vive até hoje. Dessa forma, presa no corpo. E ela é a pessoa mais feliz que tem. Você vai lá, ela te dá risada, ela brinca com você da forma dela, ela fala com você da forma dela. E eu questionei a Deus veementemente. Falei, faz com a minha mãe. Minha mãe não merece, mas faz com ela. Faz comigo. E nisso ela ficou internada. O médico falou assim, ó, mãe, ela não vai morrer. Vou passar uma sonda nela, de fome ela não morre. Talvez ela nunca mais sinta o gosto da comida na boca, mas ela não morre. E eu falava, Deus, o único prazer que ela tem na vida dela é de sentir o prazer da comida. E o Senhor tá tirando isso dela, o Senhor tá permitindo que ela perca isso. E ali ela ficou internada uns 4, 5 dias e quando ela teve alta, a gente retornou, ela veio com a sonda para casa, né? E a gente desesperado, porque era uma coisa nova, dar água pela sonda, dar alimento pela sonda, comida pastosa e tudo mais. A gente entendeu que ali ela não iria morrer de fome. Mas a gente também entendeu que é o prazer que ela tinha. Saudade né? de tu. De uma pessoa normal, entre aspas, tá que sentiu prazer ali, e ainda não era uma comida gostosa, porque é uma comida batida, irmão, é uma comida pastosa. E quando a gente foi dar água pra ela ali, do nada, a sonda saiu do nariz dela, pulou do nariz dela. E a gente assustou. Obrigado, Corri Ju, ali pelos no amigo, que é GG, Deus enfermeiro, abençoe. liguei, corre aqui em casa, vem aqui, ó, fazendo favor.
Eu acho A que Ju ficou um sempre pedaço manda de os sonda presentes, dentro da né, minha Ju? irmã. Eu acho que ela tá com a Obrigado, Ju, sonda pelos dentro dela. elogios. Deus abençoe. Porque saiu pra fora a mangueira. Enfia dentro pela garganta, pelo nariz, né? Vai até lá perto do estômago lá e a sonda fica lá. E saiu muito fácil. E aí ele chegou, olhou e falou: não, isso daqui não é um pedaço da sonda, isso daqui é a sonda inteira. Ela perdeu a sonda inteira. Talvez na viagem de vir embora, ela perdeu. A sonda foi saindo e ela saiu. E aí a gente ligou pro médico, o médico explicou, falou assim: ó, tem que ver se ela não vai broncoaspirar, porque ela pode ter ido água pros pulmões dela. E se for água pros pulmões dela, ela pode morrer, né? E a gente ficou reparando e ela bem. E o médico falou assim: ó, tenta dar o alimento para ela de novo normal. Tenta dar o alimento para ela de novo normal. E a gente foi, bateu a comida bem rala, mais do que o normal, bem líquida, e deu para ela e ela comeu tudo, o alimento, normalmente. E aí, naquela noite, Deus bateu em mim. Deus falou assim: você não questiona os meus métodos. Eu cuido dela da forma que eu acho melhor. Se eu não fizesse isso com ela, ela provavelmente estaria morta porque ela não estaria se alimentando mais. Então, esse período que ela ficou com sonda foi necessário para ela recuperar as forças dela, para ela voltar a se alimentar. Viu? E hoje em dia ela ainda não come comida sólida, mas no café da tarde minha mãe dá queijo para ela, faz uma torta, uma massa bem macia, dá para ela, ela come. Então, através desse momento, Deus fortaleceu a alimentação dela. Vai estar completo lá no vermelhinho, então, tá, amanhã. Mas nesse período que ela ficou Quem quiser ver inteiro vai estar lá. Foi o período que eu questionei a Deus. Então, eu aprendi a não questionar a Deus da forma que ele faz. A gente não entende o amanhã, a gente não conhece, mas sabe que ele tem uma forma. Então, esse tipo de experiência, irmão Oswaldo, que você perguntou, eu sei que foi um pouquinho longo, mas é esse tipo de experiência que eu tenho na minha vida até os dias de hoje, tá? Isso são muitas experiências mesmo, espirituais, milagres, curas. Eu já vi pregos tem na minha bio, Ju. Tem na minha bio aí, no Linktree. Que tá lá, episódios do Bearcast. Problemas de saúde serem curadas. Já vi muitos milagres. Muitos milagres mesmo. Meu pai, na época que ele era pastor, ele trazia pastores famosos. Ele trouxe até um ex-bruxo da Globo. Usou em casa. Ele trouxe o irmão que tomou mais de não sei quantos mil choques de volts lá e morreu e voltou à vida. Deus trouxe a vida. Ele tem um laudo, tinha tudo. Então, assim, eu vi muita experiência de Deus. Amém? Eu sei que foi um pouquinho comprida, mas essa é basicamente a experiência de vida com Deus que eu tenho, né? Então, até hoje eu tenho essas experiências. Glória a Deus, rapaz. A gente fica até quietinho escutando. Amém. Glória a Deus. Até esquece de interagir. Já é 9h10, já tá atrasado, Varão. Desculpa. Não, tá tranquilo, irmão. É 9h30 lá. Amém. Você vai conversando e você vai falando, tá? Mas se for pra contar, irmão, a gente conta até a história até acabar a história. Glória a Deus. Até acabar, irmão. Ainda lembra de mais história. Mas é benção. Tem que guardar pro próximo podcast aí, senão acaba tudo. Isso, exatamente. Essa questão, assim, a gente vai fazer, né, futuramente agora, a gente vai... Assim que eu terminar minha lista de convidados, porque assim, eu acho que o irmão e o irmão Pinho, agora que provavelmente é sexta-feira, não conversei ainda, mas vou ver, vocês são os últimos a conversar, assim, sozinho, né? A partir da próxima semana, os podcasts vão ser duplos, né? Então, os irmãos vão falar ali, né, um pouquinho das suas histórias e tal. E até a gente terminar essa parte desse quadro terceirizando, né? Mas aí depois a gente vai fazer os debates, né? Chamar o Zé Roberto, o Alejandro, né? Pra gente conversar, né? Sobre as doutrinas que eles acreditam e tal. Sim, eu acho bem importante isso, né? Pra gente... né, acrescentar também no nosso conhecimento, né? É claro. E inclusive, essa seria a última pergunta que eu vou fazer pro irmão. A penúltima, né? A última é aquela lá que eu falei pro irmão deixar uma mensagem aí, né? Pro pessoal. Que vai ficar registrado certinho depois, o pessoal vai conseguir assistir também. Mas eu queria saber do irmão. O irmão esteve já, né? Em um extremo. Eu digo um extremo... Porque eu acho que a Deus é Amor, ela é uma das igrejas assim mais... que tem o uso e costume ali bem forte, né? Se não é a mais, que tem mais forte, é uma das, né? E a presbiteriana, ela já é um pouco mais... mesmo sendo a
a renovada, né? Ela já é um pouquinho mais livre, vamos dizer assim, nessa questão dos usos e costumes. Mas em questão de doutrina, né? Em questão de doutrina, o que o irmão, como que é hoje a sua crença? Atrás do irmão aí nós temos aí Lutero, John Knox, Calvino. O que o irmão diria assim que faz parte da sua crença hoje? O irmão acredita na eleição, que a maioria dos presbiterianos, né, acreditam assim, acredita na questão da tribulação, por exemplo. O irmão é mais voltado para o pré-tribulacionismo, para o pós. Como que funciona essa questão doutrinária assim para o irmão? Então, irmão, a presbiteriana nossa, né, no período que foi convertido, ela era tão similar a Deus é Amor dos dias de hoje. Então, por exemplo, a mulher não poderia usar maquiagem, não poderia pintar o cabelo, não poderia cortar nada, o homem também, né? A gente ia nos lazeres, meu pai entrava no rio de calça e camiseta, entende? Então não poderia ter barba. E com o tempo foi mudando os usos e costumes da igreja da presbiteriana. Então, assim, eu conheci os extremos, né? Eu fiz parte dos extremos. Não podia ter nem TV dentro de casa, né? Os pastores da presbiteriana. Rapaz, então, essa assim, eu não sabia. Essa eu não sabia, não. Logo quando ela iniciou, né, ela veio, mas eu costumo... Porque assim, quando meu pai ele se afastou, irmão, ele chegou na igreja, confessou o pecado dele e ele foi até o presbitério, né, da nossa região, e ele falou, ó, eu pequei, eu falhei como pastor e eu estou entregando meu ministério. E eu quero colocar tal pessoa como líder da igreja. E essa tal pessoa é uma pessoa que talvez, não ele, mas a filha dele é muito conhecida no Brasil, que é a Lud, a levita Lud. Ela participou do grupo Kemuel, hoje em dia ela é levita, canta aí, muito conhecida. E o pai dela era um ex-peão de rodeio. E para a presbiteriana, na época, um ex-peão de rodeio não poderia ser um pastor. E nessa reunião em si, que ele juntou todos os pastores ali do presbitério e falou assim, eu quero que esse irmão me substitua como pastor na igreja. Ele é o mais capacitado dos membros que tem e eu quero que ele fique ali. Eu vou ficar um período de disciplina ali e assim que terminar minha disciplina eu vejo o que eu vou fazer. E os pastores não quiseram colocar ele como líder. E aí dentro dessa reunião, aí falou, por que você não quer? Porque ele é um espião de rodeio, ele participava de rodeio. E aí meu pai falou, é por causa disso daí? Aí meu pai apontou o dedo um pastor por pastor, que conhecia todos, e falou, ó, pela norma da igreja você não pode ter TV, você tem uma TV escondida no teu guarda-roupa. Pela norma da igreja você não pode pintar o cabelo, mas tua esposa pinta o cabelo. Pela norma da igreja não pode fazer isso, mas você faz isso. E foi apontando um por um, até que tiraram ele de dentro da reunião. Fizeram uma reunião sem ele lá, terminaram a reunião. Chamou ele para dentro e falou, Moisés, está certo, a gente vai colocar ele como pastor da igreja. E aí, a partir dali, a gente viu, pelo menos aqui na nossa região, o ministério sendo um pouco mais liberal, né? Porque eu costumo falar que os pastores disciplinavam muito forte os membros, mas quando as filhas começaram a crescer, as netas começaram a crescer, eles não tinham força para disciplinar as netas e as filhas. E aí veio conveniente, né? Então a gente costuma falar que foi isso que aconteceu. Mas relacionado a isso, então assim, eu amo uso e costume, desde que você entenda que se você escolher uma denominação, você precisa concordar com as regras daquela igreja. Independente Exatamente. se ela é uma regra nos conceitos bíblicos ou não. Na minha visão, é isso. Porque a partir do momento que você escolhe uma igreja, você desobedece a regra daquela igreja, você está em desobediência com o teu pastor, com aquele que te abençoa. Então eu falo, irmãos, você não concorda com tal ação, com tal regra? Converse com o teu pastor, se o teu pastor não aceitar, peça a sua carta e vá para uma igreja que você acredita que é mais bíblica. Exatamente. Né? Eu penso dessa forma. Eu sou muito admirador da ordem de decência de dentro da igreja, eu sou muito admirador dos respeitos ao pastor. Então, independente se você gosta ou não gosta do pastor, eu sou
obediente ao pastor. Então, se eu vejo que eu não vou conseguir fazer algo, pastor, não vou fazer por causa disso, e eu não quero entrar em desobediência com o senhor. Amém. Então eu tenho essa conduta. E relacionado aos outros temas, irmão João, eu nunca fui de estudar sobre esses tipos de departamento evangélico. Eu entendo que eu acredito no livre-arbítrio, eu não acredito na predestinação, eu acredito que Deus sabe o teu futuro, não porque ele ordenou que fosse dessa forma, digamos assim, mas porque ele sabe o que você vai fazer. Então eu creio que ele sabe se eu vou pro céu, se eu vou pro inferno, não porque ele tá me mandando pro inferno, mas porque ele sabe se eu vou pecar amanhã ou não. Ele sabe se eu vou estar em comunhão quando ele retornar ou não. Ele sabe se eu vou estar vivo amanhã ou não. Então eu entendo isso. Eu vejo e na minha concepção, na minha visão, ele faz de tudo para tentar salvar a todos a qualquer momento, né? Então eu não respeito quem acredita, mas eu não vejo dessa forma, né? E relacionado, por exemplo, a pré-tribulacionista, pós, eu fui do pré há muito tempo, porque minha igreja pregava isso. Então, a gente nunca teve um estudo. Hoje em dia eu vejo muitos pastores importantes que é do pós, né, tribulação, ser arrebatado. Eu não vejo problema ser do pós e não vejo problema ser do pré. Por mim, eu gosto de entender que a volta de Cristo, ela é individual. Lógico que vai existir a volta de Cristo para o mundo. Mas eu prefiro que a volta de Cristo é individual. Então, novamente, eu não sei se daqui meia hora eu vou estar vivo, eu não sei se eu vou acordar amanhã. Então, Cristo pode voltar para mim nessa noite. Entende? É isso, com certeza. Né? Assim, eu penso dessa forma. Ah, mas e se isso? Amém, irmão. Se for, amém. Um detalhe que me pega muito, entre aspas, é que vão existir 7 anos, né, de tribulação. 3 anos e meio na bênção, na felicidade, e 3 anos e meio na luta. Então, como Cristo fala que ninguém sabe a hora, nem o dia, só o Pai. Então eu imagino que se nós entendemos que entramos na tribulação, irmãos, eu sei que daqui 7 anos é a volta de Cristo, se Cristo não arrebatar antes. Eu penso dessa forma. Então eu penso que eu vou ter 3 anos de farra, de fervoria, para mim me arrepender no final, tá? Exemplo. Não que seja dessa forma, não que vai acontecer, mas é o que eu imagino, que a gente não deve viver pensando no último momento, assim, viver o dia de hoje, né? Se arrependendo dos pecados do dia de hoje e vivendo o dia de hoje. Então eu tenho essa visão, assim. Entendi, maravilha, glória a Deus. Amém. E Amém. é bom a gente conversar sobre isso, né? Porque em breve vão ter os debates, né? E aí os irmãos, eles vão colocar os seus pontos e tal. Exato. E aí é até bom porque às vezes a gente pode ter algum acréscimo, né? De alguma... Claro, Porque assim, claro. Deus, ele sempre dá um jeito de mostrar pra gente as coisas, até mesmo as coisas que a gente... Por exemplo, eu não creio em tal coisa porque eu ainda não ouvi falar sobre tal coisa, né? Por exemplo. Porque assim, por exemplo, a gente sempre ouve, né? Vamos cuidar do corpo porque o corpo é o templo do espírito e tal. Só que aí a gente ouve isso tanto que passa a não fazer sentido pra gente da forma que deveria, né? Exato. Que cuidar do corpo seria o quê? Cuidar do corpo não é você se arrumar, ficar bonito, cheiroso, né? Tá ali com a aparência bonita. Mas cuidar do corpo, do templo ali, realmente é você cuidar da sua alimentação, é você cuidar da sua saúde. Só que às vezes o termo ele fica tão batido assim, tão batido que ele passa a não fazer tanto sentido quanto deveria, né? Então, às vezes, quando a gente ouve de uma outra perspectiva, né, a gente consegue entender melhor. Consegue ver um ponto de vista diferente, né? Exatamente. Eu costumo brincar e eu falo que vai mais botar o crente no inferno é 2 pecados, né? A gula e a fofoca, porque é o que o crente gosta, né? De comer e de fofocar. Misericórdia, né? Então É isso que vai. E eu costumo dizer, né? Por exemplo, desses temas muito sensíveis, né? Tem, por exemplo, a bebida alcoólica. Graças a Deus eu não me viciei na bebida alcoólica. Eu entrei na bebida alcoólica, mas Deus não permitiu eu me viciar. Então eu bebia porque estava com pessoas que bebiam. Você vai numa festa, você sai, a pessoa bebe, você bebe. Então era por isso. Eu não comprava cerveja e levava para casa. Eu não comprava bebida destilada e levava para casa. Não, se eu estava em tal lugar, eu consumia lá. E não bebia pouco, tá? Quando estava no lugar, bebia e muito. E graças a Deus, não me viciei.
mas era viciado em refrigerante. Eita, Então o benção. vício, a gente ser escravo é o problema. É eu entender que a bebida alcoólica, ela se torna um vício para uma pessoa, mas o alimento, ele também se torna um vício. O doce, o açúcar, a gordura, a massa, isso se torna um vício para a pessoa. E É isso, verdade. infelizmente, é um pecado também. Ah, então quer dizer que não sei o que, se eu tomar muito Guaraná eu vou pro inferno? Não, não quero dizer que você vai pro inferno, eu quero dizer que você está preso fisicamente, quimicamente, biologicamente a algo que você não deve ser preso. Ah, irmão, Igor, eu não tenho força. Orar, irmão, tem que orar pra Deus libertar. Da mesma forma que Deus liberta a pessoa que é viciada em cigarro, em droga, em bebida, Deus tem o É poder pra te verdade. libertar do cafezinho que se você não tomar todo dia te dá dor de cabeça. Isso é saudável? Isso não é saudável. Ai, mas eu tenho Aí que comer pegou na ferida, né? Não, Os bro- Todo por exemplo, brasileiro mano, é exato, fã do café, todo né? brasileiro é fã do café, entendeu? Glória Eu, por a exemplo, eu Deus. falo assim, eu não tenho vício, mas eu tenho vício. O meu vício, que entre aspas, é um tereré. Da minha região a gente toma muito tereré. Todo dia tomando tereré, que é um chimarrão, só que gelado. Gelado, Entende? né? Você põe água com gelo e toma aquele mate ali o dia todo. E pra nossa região é muito bom. Se eu ficar 1, 2 dias sem tomar o tereré, me dá muita dor de cabeça. Ô, irmão Rapaz, olha Igor, só. o senhor falou tereré. Eu acho que a gente mora na mesma região, se duvidar, hein? Varão. Eu sou do interior de São Paulo, Varão. Moro perto do Mato Grosso Ah, do Sul. Bom, eu não sabia que em São Paulo também tinha, o pessoal chamava é de de São tereré. Paulo. É até Não, tereré. não é em todo Tererê lugar e de São tereré, né? Paulo, A né? gente fala tereré. Aqui é Mato tereré Grosso do Sul tem É, muito, pois é. Então, e eu falo desse jeito, irmão João. Eu não sou hipócrita, entende? A gente fala muita coisa, mas eu, no começo do meu retorno do meu ministério, eu paguei muito com a minha boca. Então, eu apontava muito o dedo para uma pessoa e falava, como que a pessoa faz isso, sendo que ela poderia fazer isso. Aí acontecia algo similar comigo, entendeu? Então É eu verdade. entendia que não é porque tu tá olhando de fora que você não vai, sabe? Então eu parei de apontar o dedo. Hoje, lógico que infelizmente a gente sempre aponta o dedo, mas e bem menos, graças a Deus. Que nem, por exemplo, eu vi um amigo que tinha dificuldade para arrumar trabalho. Rapaz, esse rapaz aí não arruma trabalho, o cara faz isso, o cara faz aquilo. É que ele não quer, ele quer escolher o trabalho. E aí chegou, chegou um momento em que eu passei por uma situação parecida com ele e fiquei 2 anos com trabalhos bem ruins, entendeu? E numa situação pior que a pessoa ficou. Eu falava, rapaz, o fulano É. ficou desse jeito, tal período, e eu tô desse jeito agora, né? E por que que eu não faço o que eu falava? Porque tentava fazer e não dava certo. Então não é que a pessoa não tá tentando, entende? Então, assim, entender a situação, né, para não julgar. Eu aprendi dessa forma. Isso, Deus foi me ensinando aos poucos, sabe? Amém, glória a Deus. Amém. Então, pra gente encerrar, irmão, que logo mais a gente vai começar a nossa célula ali, né? Como que o irmão... Aliás, qual que seria então a mensagem, né, que o irmão gostaria de deixar, né? Um conselho, talvez, ou realmente uma mensagem mesmo, né? Fala pra gente, irmão. Irmão, eu gosto muito de um... Deixa só eu... Calma aí, rapidinho. Glória a Deus, gente. Nós já estamos encerrando aqui o podcast e a gente vai pra célula, Ô, né? João, Oi. liga o ar-condicionado aí. Tá ligado já, Varão? Que isso? Tá? Tá ligado aqui o Tá o ar-condicionado. controle aí, tá? Deixar no 16. Deus o calor. livre, rapaz. Que aí fica com frio, esfria os pés. Você não gosta de frio? No Esse pé daí não, tá- né? Eu ia preferir também um arzinho bem geladinho agora. Aí, Tá ó. calor demais, mas Deus é Irmão bom. entende, irmão entende. Então, eu gosto muito dessa passagem de João 1, que diz, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A única coisa que eu posso falar, irmão João, de dar de conselho é que nós precisamos entender que o amor de Cristo, Foi raiz, rapaz do Senhor. ele é maior do que a gente imagina. Ele é um amor diferenciado, é um amor que não se compara a um amor de mãe, não se compara a um amor de pai, não se compara a um amor de filho, não se compara a um amor de irmão. E
isso não o torna menor, pelo Amém, contrário, Raiz. torna maior. Obrigado pela presença. Porque a forma que ele ama, um pai jamais vai conseguir amar o seu filho. Um pai se sacrifica pelo seu filho. Um pai dá a vida pelo seu filho. Um amigo pode dar a sua vida pelo próprio amigo. Pode se sacrificar pelo próprio amigo. Então o amor de Cristo ele vai além do sacrifício em si. Ele chega num nível que, se necessário, ele ensina, se necessário, ele exorta, se necessário, ele capacita, se necessário, ele abençoa e assim por diante. Mas o sacrifício dele é tão forte porque ele desceu, né, do seu trono, da sua graça, se passar por carne, por homem, permaneceu puro, perfeito e reto aqui na terra, tomou ofensas, tomou sacrifícios, por amor a nós, né? Então, o conselho que eu posso dar é que, dependente da situação das pessoas, dos irmãos, é entender que Deus sabe o início, o meio e o fim. E Ele sabe o que você está passando, o que você irá passar, o que você passou. É verdade. Ele sabe de tudo disso. Se nós permanecemos na presença dEle, confiando no amor dEle, mesmo que Eu acho estejamos que não, em Raíssa. dificuldade, Ele ainda vem com provisão, Ele ainda vem com seus cuidados. Então esse é o recado que eu posso dar para os irmãos. Eu sou bem Glória a simples nas Deus. palavras, eu sou bem humilde nas palavras, não sou de ficar inventando, fazendo rodeios, eu sou bem simprão, fui criado simprão, sou simprão, mas eu gosto de falar que o amor de Cristo, ele é soberano, sabe? E acima de tudo, os ensinamentos dele, o perdão, o amar o próximo e etc. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus, irmão. Que benção. Amém. Então, desde já eu convido o irmão, né, a estar voltando aqui no nosso podcast, né? Claro. Futuramente aí para mais uma entrevista, na verdade nem tanto para entrevistar, mas para contar, né, todas essas situações, né, Amém. de experiências sobrenaturais, porque elas realmente acrescentam a nossa fé, né? Todos nós temos experiências, mas pelo que o irmão falou, o irmão tem muitas e muitas aí para acrescentar na nossa fé, né? Muito, graças a Deus. Glória a Eu tenho Deus. muito, irmão. Mas é bem. Amém. Então hoje foi tão corrido aqui que a gente até esqueceu de orar para começar. Mas para encerrar nós vamos orar agora, né? Amém. Pedir para que agradecer, né, a Deus por tudo e pedir para que Ele continue abençoando as nossas vidas, né? E logo depois aqui eu já vou ali para a célula, né? E é isso. Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Sim, Pai. Obrigado por mais esse episódio do Bearcast que o Senhor permitiu que estivesse aqui indo ao ar hoje. Senhor. Obrigado porque através disso nós podemos conhecer melhor a história dos irmãos, né? Através disso nós podemos criar um vínculo, né? Comparar histórias e ver que às vezes tem histórias que são tão similares à nossa própria história, né? E isso faz com que a gente tenha uma unidade maior, que a gente seja uma unidade mais sólida. Então eu te agradeço pela vida do irmão Igor que esteve aqui, agradeço pela vida do irmão Osvaldo, Pai, que apareceu aqui e também conseguiu participar aqui. Que o Senhor possa vir abençoar a vida de cada um deles, abençoa a vida de cada pessoa que passou, Pai, por essa transmissão, tanto aqui, tanto lá com o irmão Igor, que eles possam ser abençoados também, né? Que as suas mãos estejam sobre eles, que as tuas mãos estejam sobre nós, porque às vezes nós ficamos pensativos, será que o Senhor está no controle da situação mesmo? Porque às vezes nós não obtemos uma resposta da maneira que a gente quer, mas que o Senhor possa se fazer presente, Pai, não nos provando que o Senhor está conosco, Pai, mas continuar cuidando, Sim, porque em momento oportuno nós vamos perceber que o Senhor nunca arreda o pé. Às vezes quem volta para trás somos nós mesmos. Sim, Deus. Então eu te peço, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de nós. É o que eu te peço. E desde já te agradeço, Pai, que muitos mais momentos como esse possam acontecer, assim se o Senhor permitir.
É o que eu te peço, te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E amém. Amém. Glória a Deus. Então é isso, gente. O nosso podcast vai ficando por aqui. João, posso levar uma ripa dessa mesa aqui pra casa? Ô, varão, misericórdia, vigia. Deixa eu sair do ar aqui, varão. Calma aí. Misericórdia, irmão. Não faça isso. Meu Deus do céu, Jesus Meu amado. Deus do céu, varão do céu. Gente, vocês não ligam não, tá? A idade dele, ele tem uns parafusinhos a menos, tá bom? Depois eu levo. Deus abençoe então, gente. E até o próximo podcast. Eu acho que vai ser essa semana ainda, talvez aí na sexta-feira, tá bom? Mas aí eu aviso vocês, tá bom? Deus abençoe, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio do Bearcast.